O Senhor esteja conosco, Ele está sempre no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós nos tornastes livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: não, nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, um bom dia a cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, hoje nós vimos um momento de uma troca de informações, neste evangelho de hoje, entre Jesus. Então, entre Jesus e algumas pessoas que tinham Abraão como seu principal descendente, depositavam a confiança mais em Abraão, acreditavam em Deus, porém não acreditavam no Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã na fé. Então, esse diálogo entre Jesus e estes judeus perpassa alguns limites. Por exemplo, o próprio Jesus vai dizer assim: vocês não acreditam em Deus, vocês acreditam em Abraão, porém Abraão não comunicou a vocês de fato como o Filho do Homem comunicou. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente, como disse Jesus, meus discípulos. Então ele chega a dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade esta da entrega de Jesus. A verdade esta do momento em que Deus envia o seu Filho para a salvação do mundo. Então, Abraão, de fato, um profeta. Abraão muito importante aí, onde no Antigo Testamento, onde Deus usou muito Abraão, dialogou muito com Abraão. Porém, nós temos que entender que Jesus Cristo é mais importante do que Abraão. Assim, na nossa vida, nós temos que dizer que Jesus Cristo, ele é o pilar. Ele deve ser mais importante do que todos, Tudo que nós fizermos na nossa vida deve ser, de fato, para a honra e glória de Jesus. Ele deve ser o centro da nossa vida. E esse diálogo ele vai continuando, essa discussão entre Jesus e os judeus, ele vai continuando.
O escravo não permanece para sempre numa família. Então, os judeus não entendiam por que que Jesus diziam que eles eram escravos. E ele dizia assim, mas nós somos livres, nós não somos escravos. Ele diz, todo aquele que carrega consigo o pecado, ele é escravo do pecado. Então Jesus diz assim no final do Evangelho, eu não vim por minha própria decisão. Não fui eu que decidi vir ao mundo, mas foi por vontade do Pai. E ele, como se dissesse assim, e por vontade do Pai, eu vim e realizarei a vontade do Pai. Assim, não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Caríssimos irmãos e irmãs, então é como que a visita de Jesus ainda não foi ali bem reconhecida, como de fato é hoje, se a gente for parar para observar, também é assim hoje, né? A visita de Jesus ainda incomoda muitas pessoas, a visita de Jesus ainda não é muito bem vista, né? Tanto é que para a pessoa perseverar no caminho de fé, ela deve ter muito pulso firme, porque os desafios são muito grandes. Mas quem persevera até o fim, como diz a palavra de Deus, bom, esse sim será salvo. Por isso, meu irmão, minha irmã, diferentemente desse judeu que foi conversando com Jesus, que não entendia as escrituras, que não entendiam Jesus, nós somos diferentes. Nós temos que crer, nós temos que entender que nós não vamos alcançar a santidade, não vamos ao Pai, se não passarmos por Jesus Cristo, certo? Então que esse evangelho possa mostrar para a gente a cada dia, intensificar mais ainda a nossa fé aí no Filho de Deus e confiar naquilo que Ele comunicou a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um ótimo dia, que Deus possa abençoar o seu dia, o seu negócio, a sua família e tudo que a ti pertence. Que assim seja. Amém. Vou ficando por aqui e até amanhã, se Deus quiser.